Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, eu gostaria de dizer que continuo recebendo e-mails e muitos me perguntam quando terminarmos este evangelho, o que é que vamos ver? Para falar a verdade, nós estamos ainda um pouco longe no andamento que vai isto aqui, nós estamos um pouco longe do fim. Se nós continuarmos neste andamento, eu acho que nós vamos até o final do ano neste evangelho. Porém, eu deixo também ao critério dos telespectadores dizerem que livros eles gostariam que fossem lidos, comentados. Mas atenção, não perguntas. O que quer dizer isto naquele livro? Isso não. Ou nós sempre pegamos um livro inteiro, seja ele do Antigo, seja do Novo Testamento, ou então uma narração inteira, como, por exemplo, a história de Israel, qualquer coisa que o valha. Deixo ao telespectador também o desejo de conosco, né, ver. Mas, repito, é talvez um pouco prematuro, porque talvez isto vá... Faltam 7 capítulos ainda, né? Estamos no 15. Posso iniciar a leitura? Pode. E nós estamos no capítulo 15 e nós quase terminamos a leitura do versículo 10. Então, vamos retomar do início do versículo 10. Melhor. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E quais são os mandamentos de Jesus? O Pai mandou que Jesus nos amasse até o fim. Só isso que o Pai mandou. Mais nada. E é esse o mandamento. Este é o mandamento. Me permite? Sim, continue. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É como eu vos amei. Aí está a novidade. Não de qualquer maneira, mas como eu vos amei. Isto é, até o dom da própria vida. Ninguém tem maior amor. E olha, a gente às vezes pensa que essas coisas não acontecem. Mas acontecem. Temos que dar exemplos disso aqui. Essas coisas acontecem. Esses missionários que vêm da Europa e se embrenham aí na Amazônia afora e às vezes morrem e dão a vida, não são bem o exemplo típico disso aqui? Mas, padre, sim. E aqueles missionários que foram para a África, Também. daqui do Brasil, naquela época do Ebola, já sabiam da certeza da morte. Isso era certo, porque eles iam ser contaminados, iam morrer por lá, mas assim mesmo tiveram coragem de ir e dar a vida de uma certa forma. Né? Dar uma vida de uma certa forma, não deram a vida, porque muitos morreram lá. Você lembra do padre Damião? Damião foi beatificado. Foi Damião. Não. Padre Damião. Padre Damião, da congregação, acho que dos Sagrados Corações, que sim. esteve com os leprosos no final do século XIX, na ilha de Molokai, quando a lepra não tinha ainda uma cura, não é? Ele pegou lepra lá e morreu lá também. Quer dizer, ele foi lá sabendo que iria morrer, mas ele queria dar um pouco de vida e alegria espiritual, tanto quanto possível, e encorajamento àqueles leprosos. E temos um exemplo contemporâneo aí da mulher que gastou a sua vida toda com os pobres, que foi a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá, mais perto de nós, a Irmã Dulce, A Irmã Dulce. que também foi beatificada. Veja como isso aqui acontece. São pessoas que não morreram contaminadas nem nada, mas gastaram a sua vida com o próximo. Exatamente, é isso. Agora, padre, uma dúvida, essa dúvida tenho eu. Nós, quando falamos de dar a vida ao próximo e de buscar esse amor ao próximo, como está descrito nesses versículos, os exemplos que vêm, ou pelo menos que vieram agora, são todos exemplos que custaram a vida de alguém, ou que
levaram alguém a entregar a sua vida em troca do bem que realizaram. Mas tem Nenhuma delas morreu Marte, né? Atenção, nenhuma delas deu a vida no sentido de derramar sangue. Isto não. Morreram de morte natural, tanto uma quanto outra. Certo. Dar a vida não significa necessariamente morrer. Morrer para. Significa dar o melhor. Dar o melhor. Dar o Melhor melhor de de si si. para o próximo. Mas a conotação que nós demos com os exemplos, ou pelo menos a conotação que eu apreendo do que foi dito, é uma conotação de que se abre mão daquilo que se tem em favor do próximo. A minha pergunta vem na outra direção. A minha pergunta é: não existe muito mais alegria naquele que dá amor do que naquele que não dá? Não é possível viver mais feliz dando amor ao próximo do que não dando? Isso é evidente. É evidente. Isso é a frase de Jesus: há mais alegria em dar do que em receber. Isto é claro, isto é... Agora, para experimentar esta alegria é só praticando o que Jesus praticou. Mas então é justo imaginar que viver a vida prescrita por Jesus pode nos levar a muito mais felicidade do que viver uma vida mundana. Pode, Exatamente. claro que pode. Só que a felicidade que Jesus promete e já dá neste mundo não é a felicidade mundana. Não é a felicidade daquele que depois se vê insensado, que depois... Né? Isso não. É uma felicidade interna, é uma felicidade de quase que de certeza de união com Deus, é uma felicidade de intimidade profunda com o Pai e uma esperança imensa de vida eterna. Né? É a santidade levada aí ao último grau. É a santidade. É uma realização do Espírito. É uma realização no Espírito. É uma realização a que o Espírito leva cada um. Agora, O que é difícil hoje é que nós vivemos num mundo totalmente secularizado e aonde o Egoísta. ter, o poder, o egoísmo, a corrupção, ela toma conta disso daqui tudo, e este amor incondicional pelo próximo, este dar a vida pelo outro, fica perdido. Deve-se ter muita atenção para poder localizar isso. Mas nós concordamos que ao se perder este amor, perde-se muito da própria Perde-se a felicidade. vida. e Perde a mais, se a igreja deixar de pregar isto aqui, ela se mundaniza. É o que o mundo quer, Sim. que ela se mundanize também. Mas, padre, Aliás, deixa eu fazer uma parte aqui, nessa questão que o padre falou. A igreja e os discípulos todos, nós, os ministros ordenados, o povo todo, está ligado à igreja para cristianizar o mundo. Não é isso? Essa é a nossa função. Cristianizar o mundo. Sal da terra e Ou luz do ser mundo. sal da terra e luz do mundo. O que acontece muito hoje, e recentemente agora, há poucos meses aí com a eleição do Papa, nós percebemos tantas pessoas, tantas conversas, falando, tanta gente dando opinião sobre a igreja que não entende absolutamente nada. Né? E esta é uma questão. Então, o que se tenta hoje é mundanizar a igreja, querendo coisas que a igreja não quer. Casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto, pena de morte, divórcio, né? Famílias monoparentais, que está muito comum isso hoje. Saiu uma reportagem há poucos dias sobre isso, de mulheres que vão lá, fazem a inseminação artificial e vão ser pai e mãe, vão ter um filho e pronto. Então, estas pessoas, quando são contra a igreja, elas estão tentando o quê? Mundanizar a igreja. E o cristão precisa estar muito atento nisto, para não permitir que isto aconteça, que a igreja seja mundanizada, e mais, ela perderia a sua função, deixaria de ser sal da terra. Mas o cristão tem que ter esta consciência de que ele deve ir cristianizar o mundo, ser sal da terra e luz do mundo. E não ter muitas ilusões que vai ser aplaudido e aceito por todos. Sim. Porque mundo é mundo. E neste evangelho aqui,
o mundo não se converte. Não. E padre, só retomando, nós estávamos falando antes então, que a felicidade da pessoa pode vir e deve vir da realização do mandamento de Jesus. Olha, eu aprendi de um grande jesuíta, meu professor de saudosa memória, acredito que esteja lá com Deus, Padre Lioné, um grande santo, além de um grande professor e biblista. Padre Lioné nos ensinava. A felicidade vem, aquela verdadeira felicidade, na medida exata em que você não a procurar para si diretamente. Pense nos outros, pense nos demais, trabalhe para os outros e a felicidade sua virá. Agora, se você pensa muito em si, você deixa sempre um déficit aí. Padre, aqui fica então uma dica para aquelas pessoas que buscam e não encontram a felicidade. Talvez se olharem aqui, vão encontrar. Pensem mais nos outros, dediquem-se aos outros e na medida em que não pensarem em si, nessa mesma medida vem a felicidade de Deus. Obrigado, Padre. Tá bem? Vamos fazer o nosso intervalo e voltamos. Bem, estamos de volta, vamos continuar a leitura. A partir do capítulo 15, versículo 13º, e diante. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Interessante, no Antigo Testamento não havia, usava-se falar mais em servo. Abrão, servo de Deus, Moisés, servo de Deus. Jesus aqui eleva, os chama amigos de Deus. Já não vos chamo servos, Aí. porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei, para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. E aí está bem uma inclusão, encerrando o assunto do capítulo 15. O que se deseja é que se esteja carregado de frutos. Mas que significa esse estar carregado de frutos? É aprender diariamente a amar como Jesus amou. Agora, escutem, isto aqui não é mais abstrato, não. Diariamente, coloque-se diante do crucifixo. Diariamente, coloque-se diante do Santíssimo Sacramento. Peça ao Espírito Santo que lhe ensine como é que Jesus ama. E Deus dá para aquele dia a medida certa do amor divino que Ele quer que você viva. Não fique pensando no que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, porque não sabemos nem onde estaremos daqui a 20 anos. Pense no dia de amanhã. Peça para Jesus Cristo, mas peça com confiança. Peça com inteira confiança, absoluta confiança. Aquela porção de amor suficiente para eu, naquele dia, amar como Ele ama. E um pedido suplementar, para que quando se apresentar um próximo naquele dia, que ele me abra os olhos. Aquela pessoa está destinada a receber aquela quantidade de amor que eu coloco no seu coração. Não se recuse a dá-la. Quer coisa mais clara do que isto? Quer coisa mais fácil, mais concreta do que isto? Nós devemos traduzir estas coisas aqui em concreticidade, porque senão isto aqui corre o risco de se perder numa metafísica. É. Não é? Exatamente. Não.
Faça isto diariamente. Peça aquela porção. Deus dá aquela porção. Como se aquele dia fosse o único dia, fosse o último dia, e não peça mais. Como também não vou pedir para que Deus me ilumine. Não. Dê aquele tanto de luz que eu preciso para viver aquele dia na sua presença. Puxa vida, nós podemos fazer isso na oração da manhã, ou nós não rezamos de manhã. Ou o que rezamos de manhã? Fazemos um sinal da cruz e um Pai Nosso, mal rezado. Não, peça isto. Eu sou vosso servo, eu quero ser vosso amigo, eu recebi vossa palavra, eu quero colocá-la em prática. Dê-me isso, mas peça com confiança e Deus lhe dará. Coisas práticas. As coisas mais bonitas que eu aprendi na minha vida foram coisas práticas. Certa vez, mas eu acho que eu já contei isso aqui. Certa vez em Roma, eu fui me confessar na verdade, não fui me confessar. Eu fui fazer uma visita ao mosteiro trapista onde tem uma tradição que diz que São Paulo ali teria sido decapitado na via, perto da catedral lá de São Paulo, da Basílica de São Paulo, fora dos muros, via Ostiense. Bem, entrei lá como um turista, olhei, achei bonito, tirei fotografia, comprei até um licor, que eles vendem lá um licor lá feito por eles. Depois eu pensei, mas escute, eu sou um padre, eu vim aqui a um lugar santo, eu não vou fazer mais nada. Eu vim aqui, eu olhei um pouquinho, tirei uma fotografia, eu comprei um licor e vou-me embora. Não. Eu sou um padre e quero tirar daqui alguma coisa que Deus me dê. Toquei a campainha do mosteiro. Veio lá um senhor, me atendeu, me apresentei e disse que queria falar com um monge. Me colocou lá numa sala igual a esta sala aqui, o tamanho dessa sala aqui imensa. Um frio que fazia, era janeiro, e não tinha calefação. Eu quase morri de frio naquela sala. O monge não aparecia nunca, sabe? E eu olhava no relógio e nada. 20 minutos, nada. Eu já estava para me despedir. Acho que ele não vem. O senhor disse, espere sim, que ele já vem vindo. Ele anda devagar. Dali a pouco chegou. Eu me apresentei. No começo ele estava assim, sem saber exatamente quem eu era. E aqui eu tinha ido lá, né? Estava um pé na frente, outro atrás. Mas eu disse, olha, padre, eu sou um sacerdote secular da Arquidiocese de São Paulo, no Brasil. Estou aqui em Roma, estou aqui no começo do ano. Vim ao seu mosteiro, entrei como turista, mas não gostaria de sair como turista. Eu vim aqui fazer uma confissão. Então me confessei com ele e depois da confissão veio o assunto da oração. Reza, não reza, quanto reza, qual é a profundidade da oração? Ele me ensinou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele me disse, padre, ele era velhinho já, sabe? Eu fui abade deste mosteiro aqui. Agora não sou mais abade devido à idade. Mas eu fiz a guerra aqui dentro deste mosteiro. Portanto, tinha entrado lá antes da guerra. E está vivo até hoje. Chama-se Padre Ângelo. Está com 93, 94 anos. Está vivo ainda. Eu fiz a guerra aqui. Eu atendi nesta sala aqui muitíssimos padres, como o senhor. A todos eu digo, existe uma maneira muito simples de se saber se eu rezo, se eu não rezo e como é a minha oração. Padre, é isto aqui. Relógio. E me mostrou o relógio dele. Quanto tempo o senhor gasta em oração por dia? Sabe aquilo? Acho que foi um presente de Deus que eu recebi, porque quando a gente não está esperando uma coisa dessa, vem uma resposta tão simples e ao mesmo tempo tão profunda e te deixa assim
quase que sem palavra, eu percebi, Deus estava nisso. Olha, de lá para cá, eu posso dizer que eu me mudei. Eu olho isto aqui. Isto aqui é um termômetro para saber se eu rezo ou se eu não rezo. E quando eu não rezo, eu sei perfeitamente que eu não rezei. Naquele dia não houve união com Deus. Houve muita coisa. Talvez eu tenha deixado o importante pelo urgente. Padre, falta um versículo para completarmos esse capítulo, aliás, esta parte do capítulo. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Chegamos ao versículo 17. Acho que nós estamos no final do programa, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para o próximo programa, Padre. Acho que... Bom, não sei se estamos no final do programa, estamos? Não. Ainda não? Não. Então eu faço a pergunta, Padre. No versículo 16 aqui, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Normalmente, nós, pelo menos falo por mim, nós gostamos de acreditar que nós buscamos a Deus, que nós queremos encontrar a Deus, que nós nos esforçamos para chegar em Deus, mas é o contrário que é dito pelo Evangelho. É o contrário, exatamente. E o senhor esclareceria isso? Quando você quer, é porque você já está sendo buscado. Deus tem sempre a primazia. Deus tem sempre a primeira palavra. Deus tem sempre o primeiro ato. Deus é aquele que inspira. Deus inspira sempre. Qualquer boa inspiração, qualquer ato que você tenha de se aproximar de Deus, qualquer vontade que você tenha de se aproximar dele, é uma graça real e atual que você está recebendo dele. Ninguém se antecipa a Deus. Mas isso significa que eu não devo me esforçar, Padre? Não, isso significa que Deus quer o seu esforço, mas significa que o seu esforço é secundário e derivado. Obrigado, Padre. Foi claro? Muito claro. E o de todos nós é um esforço necessário, mas secundário e derivado. Eu, para terminar, dou o exemplo da semente lançada na terra. Que faz com que a semente germine? A terra. A boa terra. A água. Agora, e se não houver água? Não adianta, ela seca. Mas eu posso dizer que o fruto veio da água? Da água não. Também não. Também não. Então, esta aqui é uma condição sine qua non. É essa aí. Sem a qual não acontece. Sem a qual não acontece. Porém, derivada. Obrigado, Padre. Tá? Agora sim, terminamos, chegamos ao final e sempre com o desejo de nos revermos na próxima semana. Há muita gente que se transforma na nossa família, não é? A nossa família das sextas-feiras de manhã e que nutre alguma simpatia conosco e eu os carrego sim nas minhas orações. Muito obrigado. Faço minhas suas palavras. Bom final de semana a todos, bom domingo, até a próxima semana. Um bom dia e até a próxima semana.